Você sabia que no mundo espiritual existe banco de oração? Você sabia que no mundo espiritual existe banco de caridade? Olha que interessante. Aqui nesse mundo não existe um banco de horas. Nem sempre você vai entender, mas eu vou explicar para você. Talvez você não conheça como que funciona a legislação. Bom, em linhas gerais, banco de horas é quando a pessoa trabalha, vai acumulando horas e depois isso gera direitos para ela lá na frente. Também temos folgas, assiduidade, quando a pessoa ganha uma folga e ela pode usar lá na frente. Bom, no mundo espiritual também é assim, porque se no mundo dos homens existem leis, existem direitos, pode ter certeza que no mundo espiritual os direitos são muito mais justos, porque Deus, ele é justiça. O nosso Deus, ele é um Deus justo e nada passa batido aos olhos dele. Então eu vou te dar um exemplo como que funciona o banco de oração. Por exemplo, você está orando aí, clamando, pedindo ao Senhor, mas você não vê nada acontecer. Mas eu quero te dizer aqui agora, com toda a convicção, que as suas orações não são em vão, as suas orações não são jogadas no lixo. Existe um banco de orações celeste, onde Deus, ele está guardando as suas orações estão lá, e no momento certo você vai poder desfrutar de tudo aquilo que você orou. Se for uma oração justa, é claro, se for uma oração justa aos olhos de Deus, pode ter certeza que a sua oração não é em vão. Aonde que isso está na Bíblia Sagrada? Em várias passagens, mas eu vou te dar aqui um exemplo. Lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10, nós vemos que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, na janela do quarto, olhando para Jerusalém, 3 vezes ao dia. E essas orações foram acumulando diante de Deus. E quando veio algo ruim para ele, Deus deu o livramento. O Senhor não estava de olhos fechados, não estava de ouvidos encobertos, tapados, e quando ele foi lançado na cova dos leões, o Senhor deu o livramento. Por acaso ele foi lançado na cova dos leões e lá ele falou: meu Deus, me socorra. Não, ele já tinha um memorial diante de Deus, já tinha um banco de oração diante de Deus. O que eu quero te dizer aqui hoje é que as coisas perante aos olhos de Deus não são assim, a jato. É claro que você pode orar se for uma situação urgente, o Senhor vai te responder ali naquela hora. Mas na maioria das vezes precisa haver um banco de oração, precisa haver um acúmulo de oração, onde você vai poder usar na hora certa. E aquele banco de caridade que eu falei no início aqui? Bom, banco de caridade é quando você faz tantas obras boas, bondades para o próximo. Olha, eu quero deixar bem claro aqui que bondade não salva ninguém. Atos de bondade não salvam. A nossa salvação é pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Mas e a caridade? A caridade é agradável aos olhos de Deus. E aonde que tem esse respaldo? Bom, lá em Atos 10, 31, o anjo diz para um homem chamado Cornélio, ele diz o seguinte: as suas esmolas e orações subiram diante de Deus. Então, Cornélio era um homem justo e ele já tinha um histórico de dar esmolas, praticar atos de bondade, orar. Então, tudo aquilo estava documentado lá no céu. E o anjo disse para Cornélio que aquilo não passou batido. Assim também não pense você que tudo que você tem orado, tudo que você tem semeado, os atos bons, as caridades, os atos benéficos que você faz para o próximo. Eu não estou falando aqui só de caridade no sentido financeiro, mas você também ouvir o próximo, ser uma pessoa amiga, aconselhar, enfim, tudo que você faz de coração, nada passa batido aos olhos do Senhor. Então existe isso lá no céu, existe isso no mundo espiritual, e eu acho que você precisa entender isso hoje, porque o Espírito Santo me trouxe até aqui para abrir os seus olhos, principalmente você que tem orado e não tem visto as coisas acontecerem hoje, mas eu quero te dizer, hoje eu experimento resultado de oração que eu orei há 20 anos atrás.
ou situações onde eu fui injustiçada há 20 anos atrás, que eu não era ainda nem cristã, mas o Senhor anotou tudo e hoje Ele traz a resposta. Pode ter certeza, nada passa batido aos olhos do Senhor. Faça um banco de oração, faça um banco de caridade. Tá? Porque assim como existe banco de horas na legislação trabalhista, existe banco de oração, banco de caridade no reino espiritual. Aprenda isso e viva com a certeza que o nosso Deus é um Deus de justiça e a justiça do Senhor é infinitamente maior que a dos homens. Nada é em vão aos olhos de Deus, tá bom? É isso que eu tinha para você hoje. Se você gostou dessa mensagem, republique, tá bom? Porque aí você vai estar compartilhando a palavra do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe.